O Internacional divulgou nesta sexta-feira o desfecho da acusação de injúria racial feita pelo atacante do Juventude, Felipe Pires, a um torcedor do Inter na partida entre Inter e Juventude no estádio Beira-Rio. O jogador retirou as acusações e desistiu de fazer qualquer tipo de representação contra o torcedor. A versão dada por ele no momento do episódio foi confirmada pela polícia e aceita pelo próprio atleta. Tudo indica que se tratou de um mal-entendido. Eu dou detalhes agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu vou falar sobre a acusação de injúria racial feita pelo Felipe Pires, atacante do Juventude, a um torcedor do Internacional. Enfim, foi um caso que se desdobrou após a partida entre Internacional e Juventude, que agora chegou ao fim. Inclusive, o Inter publicou uma nota a respeito do assunto, tá? O Internacional informou que tomou conhecimento de que o Felipe Pires desistiu de qualquer tipo de representação contra o torcedor. O torcedor, um estudante de jovem, tinha 21 anos de idade e que estava no estádio Beira-Rio, e que, de acordo com o Felipe Pires, o lance aconteceu no segundo tempo. Felipe Pires saiu do gramado e ouviu esse torcedor o chamar de macaco e acusou para a segurança e para o árbitro e para todo mundo. A segurança acabou retirando o torcedor. Já na delegacia, eu na época fiz um vídeo dando detalhes a respeito dessa história, o torcedor apresentou uma versão que foi muito verossímil, de acordo com a análise da própria delegada responsável pelo caso. Ele disse que estava no estádio para acompanhar a estreia de um amigo dele, o Rafinha, jogador do Juventude, que era reserva e que entrou no segundo tempo exatamente no lugar do Felipe Pires. Inclusive, ele, o torcedor, o Rodrigo, gravou imagens falando e mostrando o amigo dele entrando em campo e imagens dizendo: vamos lá, Rafinha, caralho, não sei o quê. E foi esse o mal-entendido. Eles estavam bastante exaltados no momento, o jogador estava saindo do campo e entendeu que ali havia uma ofensa racial, uma injúria racial, e acusou em função dessa injúria. Houve a investigação. Já na porta da delegacia do Beira-Rio, horas depois, a gente tinha um indicativo de que o torcedor de fato não havia cometido o ato de injúria racial. E depois as partes, elas se acertaram. O Rodrigo, o torcedor, conversou com o Felipe e os dois chegaram a um acordo, explicaram o que aconteceu. O Rodrigo, o torcedor, explicou o que aconteceu, mostrou os vídeos que ele tinha que provava que não tinha nenhum tipo de injúria racial ali, que ele não tinha dito nada relacionado a isso, e aí resultou na retirada da queixa por parte do Felipe Pires. Com isso, não existe nenhum tipo de inquérito agora em relação ao caso. A Polícia Civil arquiva os depoimentos e arquiva o boletim de ocorrência que foi registrado pelo jogador do Juventude. Não tem nenhum tipo de sujeira na ficha do torcedor, obviamente, porque houve em tudo um mal-entendido e cada um segue sua vida agora de maneira tranquila. Mas algumas reflexões elas precisam ser feitas a partir desse episódio. De fato, o torcedor foi não injustiçado, mas ele teve que se explicar por algo que ele não fez. E ele, em alguns momentos, pela opinião pública, ou por parte da opinião pública, acabou sendo julgado, acabou tendo seu nome exposto. E quando a gente conversava com pessoas próximas ao torcedor, elas relatavam o medo dele de ter sua vida estragada. Um cara que era um estudante, não poder mais fazer absolutamente nada porque teve sua imagem ligada a uma injúria racial que ele não cometeu. Então, em primeiro lugar, a satisfação de que essa história ela foi resolvida. O erro de comunicação do Internacional, que minutos depois do episódio publicou uma nota no seu site afirmando que lamentava o episódio de injúria racial, que não aconteceu. Aconteceu um episódio de acusação de injúria racial. A injúria racial, ela não aconteceu. E houve um erro muito grande da comunicação do Internacional naquele momento. E agora a nota tenta, de alguma maneira, reparar isso. Acho que ainda ficou devendo um pouco. E por último, aquilo que eu havia dito no vídeo anterior, quando eu expliquei o episódio. Não é porque o torcedor, ele não ofendeu, que o jogador de alguma maneira é culpado. Ele entendeu aquilo. E ao entender aquilo, ele sofreu como se o cara tivesse falado. Não é culpa do torcedor. E óbvio que o principal objetivo disso era responsabilizar ou identificar
se a injúria ela tinha acontecido. E como não aconteceu, que se libere o torcedor e que se dê voz, e por isso eu fui aqui uma das pessoas que tentei explicar o lado também do torcedor, para que ele não seja culpado injustamente. Mas não é o momento e não é a situação para apontar o dedo para o Felipe Pires. Foi um mal entendido. E ele não condenou o torcedor, ele acusou. Olha, eu ouvi isso. Se investigou, não ouviu, retira a queixa, 0-0 bola ao centro. Quem condena é a polícia, quem condena é a justiça. E cabe à polícia, às entidades civis, às entidades de segurança pública, investigar se houve ou não. Ao Felipe Pires, caberia, caso ele tivesse escutado algo que aconteceu, ou caso ele tivesse escutado algo que ele achou ter escutado, denunciar. É o papel dele de cidadão. E ele fez isso. E aí as autoridades fizeram os seus papéis de investigar e constatar que não havia nada. E o Felipe Pires teve o seu papel de também depois, com o auxílio da investigação, ver que não havia nada e retirar a representação e se acertar com o torcedor. Não há culpados nessa história. E que bom, é uma história com um final feliz. Todo mundo saiu, primeiro o final feliz é que não houve o ato, e segundo é que a verdade ela apareceu e enfim, a gente traz aqui essa informação. Não tem mais nenhum andamento nesse processo. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações. Beijo!